Fala galera, beleza? Me conta uma coisa, até quando você vai usar o código de ética como desculpa para não fazer a divulgação do seu consultório, para não fazer a divulgação daqueles procedimentos que você faz e daquilo que você gostaria de vender e de atrair novos pacientes para atender dentro da sua sala, do seu consultório? Bom, eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. É possível sim anunciar sem ferir o código de ética. É possível você criar bons anúncios, você criar bons conteúdos sem precisar ferir o código de ética. Não existe esse impedimento. A gente não é impedido de anunciar, a gente não é impedido de criar conteúdo. O que acontece existem regras e essas regras devem ser seguidas sob o risco de punições éticas. Ponto. Ah, mas o fulano ele anuncia, ele põe antes e depois, ele põe transcorrer, ele põe isso, ele põe aquilo, ele fere o código de ética o tempo todo e o CRO não faz nada. É um risco que ele decidiu assumir. É um risco que eu não assumiria. Eu não faria isso. Agora, se é um risco que você acha que vale a pena correr, você acha que é um risco que vale a pena você ter as sanções que podem acontecer, eu sei que na maioria dos casos começam brandas, né? Mas podem evoluir para alguma coisa pior. Então eu não vejo muito sentido, primeiro, em ser antiético, e segundo, em se arriscar o seu nome, a sua carreira, arriscar aquilo que você tem construído, que você está tentando construir de uma maneira tão suada, né, tão difícil construir um nome, construir uma carreira, construir uma carteira de pacientes, né, fazer o seu consultório funcionar do jeito que você quis e de repente você tentar jogar tudo fora por puro mercantilismo, por tentar fazer uma venda por venda e sem seguir o código de ética. Mas eu não concordo com o código de ética. Tá, trabalhe então, faça alguma coisa para tentar mudá-lo. Mas não adianta você, só porque você não concorda, você vai lá e decide que você vai transgredir. Não é assim que funciona. É a mesma coisa com as leis. Você pode não concordar com uma lei ou com outra, mas se você não cumprir a lei, você vai pagar o preço disso. Eu não concordo que na rua tal a velocidade seja 60 km por hora. Bom, você não tem que concordar ou não, você tem que passar 60 km por hora no máximo. Porque se você passar mais do que isso nessa rua, você vai tomar uma multa. Ponto, acabou. Não existe discussão. O radarzinho está lá, ele tira uma foto e manda para você. Na odontologia a gente tem a fiscalização dos conselhos e a fiscalização dos próprios colegas. Então, grande parte desses posts ou dessas... você mesmo provavelmente já deve ter visto, né? Quando sai propaganda, por exemplo, de alguma coisa antiética, no Mercado Livre, alguém descobriu lá a propaganda das vendas dos clareadores. Há pouco tempo atrás lá teve o caso do clareador do Caio Castro, não sei o que. Todo mundo clama pelo conselho. Cadê a ética? Cadê o conselho nessa hora que não aparece, que isso, que aquilo outro, não sei o que. Mas são esses momentos em que os próprios colegas estão fazendo denúncias para o CRO, qualquer que seja, para o CFO, para que o CFO possa tomar as providências que sejam cabíveis de ser tomadas, né? E aí, assim, quando você coloca essa trava do código de ética, você coloca essa trava de que você não vai anunciar, de que você não consegue fazer seus conteúdos, você não vai conseguir fazer seu Instagram do jeito que você queria porque o código de ética não deixa, não sei o quê. Eu só me lembro de uma frase: quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, e você está arrumando uma desculpa. Essa é a verdade. Você goste ou não do que eu estou falando agora, você está arrumando uma desculpa para não fazer o que você tem que fazer, tá?
E essa é a desculpa preferida dos dentistas para não anunciar. É a desculpa preferida que eu já escutei, a desculpa preferida, é o maior entrave sempre que você vai conversar com alguém sobre mas eu queria fazer o meu consultório crescer, fazendo anúncios online, fazendo anúncios na internet, mas é complicado porque o código de ética é isso, o código de ética é aquilo, o código de ética não deixa a gente fazer quase nada. Muito pelo contrário, o código de ética ele só regulamenta para que não existam excessos. E os excessos podem acontecer, eles acontecem, eles já acontecem, mesmo com o código de ética regulamentando. Eu já falei para vocês num outro vídeo, não só sobre o impacto que pode trazer num paciente que está ali consumindo o seu conteúdo, em ver, por exemplo, dentes recém-extraídos, ainda sujos de sangue, o impacto emocional que isso pode ter, especialmente em pessoas que tiveram traumas na infância com dentes, o que não é raro, tenho certeza que você já pegou no seu consultório alguém que, eu tenho trauma de dentista, eu já sofri na cadeira do dentista, tenho certeza que você já pegou um paciente assim pelo menos, na faculdade, em qualquer lugar você já atendeu um paciente assim. E aí você vai lá e mostra para ele aquilo que o traumatizou, aquilo que traz toda aquela lembrança, remete a tudo aquilo que ele passou, que ele sofreu quando ele foi fazer o tratamento. Ele lembra vendo aquele post. Além disso, é uma infração ética. Sim, você não pode apresentar tecidos, você não pode postar tecidos humanos. É uma infração ética, ponto, resolvido. Mas tem muita gente que põe. Sim, tem muita gente que põe. Tem até paciente que põe, né? Às vezes extrai, ele quer ver, ele pede para tirar foto, ele vai lá, tira a foto e posta. Isso tudo bem, ele não é dentista, ele não está infringindo nada no código de ética. Ele quis mostrar pelo que ele passou. Beleza, é tudo dele. Agora, você postar, você não pode. Você não pode fazer esse tipo de postagem. Se você fizer esse tipo de postagem, você está infringindo o código de ética. E antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu não sou o maior defensor do código de ética não, tá? Não é esse o intuito desse vídeo, inclusive, não é esse o intuito dessa nossa conversa. Eu, inclusive, acho que o código de ética precisa sim ser modernizado. Mas eu também vejo que existe uma grande preocupação dos conselhos em não banalizar o código de ética, e não simplesmente acabar com especialmente o capítulo aí de publicidade e propaganda, que eu acho que precisa ser modernizado porque a gente vive um novo momento disso, mas existe essa preocupação em não banalizar. Porque se agora, com o código de ética como está, a gente tem já esses abusos, imagina se fosse tudo liberado. A gente não vive dizendo que a gente gostaria que a odontologia tivesse, que a classe fosse mais unida, que a odontologia fosse mais valorizada. Vocês não vivem dizendo que existe, só se atende convênio porque tem dentista que atende convênio. Se ninguém atendesse o convênio ia ter que melhorar os preços, por isso que o convênio paga tão mal pra gente. Você tem que cobrar consulta, porque os pacientes que não querem pagar consulta, não querem pagar porque tem profissionais que não cobram. Então a culpa da odontologia estar como está é da própria odontologia. E aí eu digo de cabo a rabo, né? Dos profissionais, dos conselhos, todo mundo. Por quê? Os conselhos são muito enxutos, isso é uma realidade, os conselhos são muito enxutos para poder fazer tudo aquilo que eles deveriam fazer. E os dentistas, numa parte deles, é lógico, a gente não está generalizando, tá? Mas uma parte deles também não tem consciência disso, está fazendo odontologia única e exclusivamente pelo dinheiro, fazendo odontologia e fazendo propaganda do jeito que acha que tem que fazer, e o código de ética foi uma matéria lá que eu tive na faculdade, eu passei e está tudo certo, mas não segue esse código de ética, né? Não tem essa preocupação com o código de ética. Então, a culpa disso não é exclusivamente do conselho que não fiscaliza. Ética é uma coisa que tem que vir de cada um. A ética, o saber que está fazendo certo, que está fazendo errado, é uma coisa que é de cada um. Então a gente tem que esquecer um pouco essa cobrança só do conselho e fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Se você não fizer a sua parte, eu não fizer a minha parte, se cada dentista não fizer a sua parte, nunca vai mudar.
nunca vai mudar. Essa é a grande realidade, né? Mas, apesar de tudo isso, desse nosso código de ética ser assim mais antigo, né? Então, especialmente essa parte de propaganda necessitar efetivamente dessa mudança, necessitar de ter essa alteração, essa modernização, a gente percebe que isso vem acontecendo de uma maneira não tão rápida quanto a gente gostaria, mas em 2019 a gente teve uma resolução 196 de 2019, que já começou a flexibilizar algumas coisas. Nessa resolução 196 de 2019, começou a flexibilizar, regulamentar as postagens de antes e depois. Ou seja, você pode sim postar antes e depois. Antes não podia, estava explícito que não era para postar antes e depois. Agora você pode sim postar antes e depois baseado nessa resolução. Mas o que você tem que tomar cuidado? Existem regras para postar o antes e depois. Não é simplesmente pegar e sair postando antes e depois. Não é simplesmente pegar e postar o antes, o depois e o transcorrer. O transcorrer é proibido. Tá? O meio do caminho ali, o passo a passo da técnica, ele é proibido. E é explicitamente proibido. Por que explicitamente proibido? De novo, a preocupação em não mostrar para o paciente certas etapas de um procedimento que podem assustar, que podem trazer medo. Imagine, por exemplo, você colocar o transcorrer cirúrgico de uma cirurgia ortognática. Não é todo mundo que tem estômago para ver aquilo. Você mostrar o antes e depois, você mostra a transformação. Lembrem sempre daquela conversa que a gente teve também num outro vídeo. Ninguém quer saber dos abdominais que você faz. Você não paga os abdominais na academia. Você paga para ter a transformação. Você paga a academia para ficar ou com o corpo mais bacana ou para ter mais saúde. É a transformação que vale. Não é o abdominal. Então ninguém quer ver você fazendo abdominal. Ninguém quer ver você fazendo a cirurgia. Ninguém quer ver você fazendo o preparo. Ninguém quer ver você anestesiando. Ninguém quer ver, tirando os outros dentistas. Então, o transcorrer cirúrgico, a técnica, ela só interessa aos profissionais, ela não interessa ao seu paciente. Então, está proibido. Assim, não se assusta ninguém. Não rola esse tipo de problema do paciente assistir um vídeo e ficar apavorado e não quero mais fazer esse procedimento. Então, está proibido fazer isso. Assistir um vídeo, ouvir uma foto, enfim. Ou seja, então aquelas clássicas fotos, eu não preciso nem ir para essa área da cirurgia como susto, né? Você não pode também proibir, olha, eu proíbo, isso aí é uma coisa que quem for pai vai entender, quem for professor vai entender. Quando você vai lá e você tem que fazer uma ação, você tem que criar uma regra, essa regra ela nunca vai agradar todo mundo, tá? Então, essa regra, por exemplo, faz sentido quando você pensa em um paciente que vai assistir de repente o transcorrer, as fotos de uma ortognática e ele pode assustar, mas pode não fazer sentido para você quando você pensa num clareamento. Mas o transcorrer é o transcorrer, a regra é a regra. Então, aquela fotinha clássica em que você está colocando gel clareador, que você tira a foto do paciente com afastador, com gel clareador, também não pode, porque aquilo ali não é nem diagnóstico, que é permitido, que é a foto do antes, e também não é resultado, que é a foto do depois, é a foto do transcorrer, e o transcorrer não pode. Então, aquela fotinha clássica também, injetando botox na testa, no rosto, o ácido hialurônico, enfim, as picadinhas, também não pode. Aquilo lá é técnica não se mostra. Da mesma forma, instrumental. Da mesma forma, equipamento. Da mesma forma, produto. Tirar foto com a ampolinha do botox, não pode. Tá? Tomem cuidado com essas coisas. Mas eu posto e nunca tive problema. Tá bom, nunca teve problema, mas se pegar alguém invocado, algum concorrente, já que outra coisa que a gente sempre ouve também, que a odontologia é desunida. Se você pegar algum concorrente que de repente não vai muito com a sua cara e decida te denunciar, ele pode te denunciar. E aí, você vai ter a dor de cabeça para tirar uma foto com botox.
com o frasquinho do Botox? Não sei se isso é válido, eu não faria isso. E aproveitando aí que a gente teve, inclusive, relembrando também, né? A gente teve na última sexta-feira aí o Black Friday, esse tipo de ação também é proibido, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque aí a gente está aliciando com uma promessa de uma condição de pagamento especial ou de um desconto, todas essas coisas que não são permitidas. E aí se você quiser trocar o nome Black por clareamento, Botox e Friday por Day e criar o seu Botox Day, a ideia é exatamente a mesma, tá? Ah, mas eu só faço Botox Day porque eu estou fazendo um dia inteiro só de Botox, não tem nada a ver com promoção. Tudo bem, está granjeando pacientes, segundo as regras, está granjeando pacientes com a promessa de alguma coisa diferenciada. Não pode também, tá? Então, tomem cuidado com essas particularidades aí, essas mudanças, mesmo que pequenas, mas essas alteraçõezinhas que a gente acaba tentando fazer para burlar o código de ética, não com maldade, eu não entendo isso que seja como maldade, mas sim uma tentativa de fazer algo diferente, de fazer algo que ajude a trazer pacientes, que ajude a divulgar seus serviços. Tome cuidado com essas mudanças. Sempre dê uma olhada no código de ética, veja se não existe ali alguma coisa que impeça. Isso pode te ajudar, inclusive, a fazer uma mudança, tá? Então, em vez de você fazer um Botox Day, você começar a fazer um dia de conscientização sobre o Botox, em que você vai trazer informações sobre como se usa, por que se usa, para que se usa, quais são as aplicações, quanto tempo dura, todas as informações, sabe, todos aqueles questionamentos que você recebe sobre toda aquela informação que você passa na consulta, tudo aquilo que você explica para o paciente. Pode fazer o dia de conscientização do Botox. Pronto, você não está fazendo, você está fazendo uma estratégia educacional. Você está educando os seus pacientes, educando os seus leads, educando os seus seguidores sobre um procedimento que você faz. E aí você vai explicar tudo isso e pode fazer, por exemplo, uma chamada para ação para que a pessoa clique para agendar uma avaliação com você. Mas o seu foco está em promover a parte educacional, a parte de conscientização, que a gente tanto reclama, que a odontologia também não faz. E aí eu tenho uma proposta até para fazer para vocês. Vou fazer uma proposta para todo mundo que está assistindo esse vídeo, para todo mundo que me segue, para todos os dentistas que estão aqui. Que tal a gente usar o Instagram? Que tal a gente usar o nosso Instagram para promover educação para os nossos seguidores, promover educação para os nossos pacientes? Será que isso não seria uma boa? Será que você não conseguiria transformar esse seu Instagram, que está cheio aí de seguidores que podem ou não ser seus pacientes, mas em pessoas mais instruídas, que conheçam melhor a odontologia, que conheçam aquilo que a odontologia pode oferecer, que conheçam aquilo que a odontologia tem de melhor, que você pode oferecer no seu consultório? A primeira etapa da pessoa para que ela queira fazer uma compra é, de repente, se conscientizar de que aquilo existe. Como alguém vai decidir marcar uma consulta com você para falar sobre clareamento, se ela mal sabe que você faz clareamento? É muito comum a gente postar, por exemplo, ou criar um conteúdo e esse conteúdo falar sobre um assunto específico e você receber a resposta, né? Ou um comentário assim: nossa, mas você faz isso? Porque as pessoas não têm obrigação de saber aquilo que você faz no seu consultório. As pessoas não têm obrigação de saber todos os procedimentos que você faz. Então, comece a criar alguns conteúdos que sejam conteúdos de valor, que tragam informações para o seu paciente. Porque a gente adora também reclamar que, mas não existe campanha de conscientização, mas a odontologia é muito desvalorizada, mas as pessoas não entendem que cuidar da saúde bucal é muito importante para a saúde geral. Tá, eles não entendem, mas quem falou para eles? Você já falou? Você já fez a sua parte? Faça a sua parte. Não adianta a gente ficar reclamando dos outros. Não adianta a gente querer que tudo caia do céu de mão beijada. Não, eu sei que os conselhos poderiam fazer mais. Sim, poderiam fazer mais.
mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente não pode esperar que venha do céu todas as soluções, que os nossos conselhos resolvam tudo. A gente não pode querer imaginar que o paciente ele vai se educar em que, por interferência divina, ele vai descobrir que você é dentista que faz tal procedimento e que ele está precisando desse procedimento. Não adianta. E não adianta também você se iludir achando que você não vai falar porque você não precisa, né? Ninguém vai falar, e que ele não vai procurar essa informação na hora que ele precisar. A hora que tiver um casamento, a hora que tiver lá um evento social que ele precise fazer um clareamento, por exemplo, ele vai procurar sobre clareamento. E ele vai procurar primeiro onde? Em quem ele conhece. Se você não tiver nada, se ele nunca tiver ouvido falar, se ele nunca tiver visto você falar sobre o procedimento, por exemplo, você acha que ele vai procurar você ou ele vai achar alguém que está falando sobre isso? E na hora que ele achar que ele alguém que está falando sobre isso, ele pode escolher sentar naquela cadeira e não na sua. Ele pode escolher sentar na cadeira desse profissional que passou informações para ele, que ensinou para ele o que é um clareamento, que falou para ele como funciona, qual é o tempo que ele precisa fazer entre uma sessão e outra, quais são os cuidados que ele precisa ter. Por quê? Por omissão sua. Então, se você não fizer essa instrução, se você não instruir esses pacientes, pode ter certeza que eles vão achar essa informação em outro lugar. Eles vão achar essa informação com outra pessoa. E a hora que eles acharem com outra pessoa, pode ser que eles escolham a cadeira dessa outra pessoa para sentar e não a sua. Tá? Ah, mas então esse paciente não era fiel a mim. Olha, sinto muito lhe informar, mas os pacientes, eles não são mais os mesmos de 30 anos atrás, que ficavam com você eternamente. Tá? Salvo raras exceções, a gente tem os pacientes, eles estão buscando tratamentos novos, estão buscando tratamentos que eles saibam que você faz ou não. Se você é o dentista que faz só restauração para ele você vai ser o dentista que faz restauração. Um dia que ele precisar fazer uma coisa mais complexa e que você até faça, mas ele não sabe, ele pode procurar outro lugar. E aí ele pode pedir uma indicação sua, ou ele pode pedir inclusive uma indicação para um colega, para um amigo, que segue no Instagram uma outra pessoa que vai falar, olha, segue essa página aqui, ele fala sobre isso daí que você quer fazer. Ele está falando, sabia que o meu dentista, ele também faz aplicação de botox, ele faz harmonização orofacial, faz super bem. Você quer conhecer ele? Pega aqui o Instagram dele, dá uma olhada. Aí se você também faz, que já é dentista, já é o dentista dele, mas você também faz, mas nunca se divulgou, ele não tem como saber. Existe aquele ditado, né? Por que a gente come o ovo da galinha e não do pato, né? Porque a galinha avisa quando bota o ovo, o pato não, né? A pata não. Então, não se esqueçam que fazer a divulgação, muitas vezes, não é simplesmente fazer um anúncio para pedir para seguir, ou fazer um anúncio para pedir um agendamento, para tentar conseguir mais agendamentos. Não, você tem que se posicionar também no mercado, você tem que se posicionar digitalmente, fazer com que as pessoas entendam que você tem a sua presença digital feita, que seus pacientes, seus seguidores entendam sua presença digital. Quem é você no mundo digital? O que é que você passa para as pessoas? O que é que você quer que elas entendam que você está passando? O que você quer que elas busquem em você? Você tem isso para oferecer? Se você tem isso para oferecer, você tem que mostrar. Se você tem isso para oferecer, você tem que postar. Sempre, lógico, seguindo os preceitos da ética. E se você está trabalhando educação, se você está falando sobre conscientização, você está fazendo aquilo que todas as especialidades têm dentro do seu rol de procedimentos. Trabalhar com educação e prevenção, trabalhar com educação e prevenção. Tudo isso faz parte do que qualquer especialidade pode fazer. O que você, como clínico geral, também pode fazer. Por mais que você seja o especialista que só atende uma área hoje em dia, só faz ortodontia, por exemplo, não atende mais clínica, só faz ortodontia, não faz mais a parte clínica geral. Você tem como conscientizar as pessoas sobre a importância da manutenção dos aparelhos, de quantos aparelhos de rolê que tiveram por aí durante um tempo, né, que a gente viu,
que o dente que saiu para fazer o rolê no fim das contas, né? As pessoas perdendo o dente por falta de conscientização. Será que a pessoa sabe a diferença entre colocar o aparelho de enfeite e o aparelho que efetivamente funciona, o aparelho real? Será que alguém sabe essa diferença? Será que essas pessoas que colocaram e tá, se elas colocaram porque elas queriam só pelo enfeite mesmo, sabiam que não precisava, será que elas têm consciência dos problemas que isso podia acarretar? Será que alguém falou para elas? Você falou para elas, que é ortodontista? Então a gente tem que não só rezar e esperar para que a chuva caia, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer a nossa parte. Então não deixem de fazer a parte de vocês, não deixem de marcar a presença de vocês na vida dos seus seguidores, na vida dos seus clientes, na vida dos seus pacientes. Certo? Não esqueça, né, de deixar uma curtida aqui nesse vídeo. Um abraço e até mais.